Olá, quinto ano. Na nossa aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre MMC. O que significa MMC? Significa mínimo, múltiplo, comum. Para encontrar o MMC de dois ou mais números, nós precisamos primeiro encontrar os seus múltiplos, já que se trata do mínimo múltiplo em comum àqueles números. Por exemplo, se eu quiser encontrar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, de 3 e de 4, eu vou ter que primeiro encontrar os múltiplos desses números. E como eu encontro os múltiplos? Multiplicando o número pelos outros números naturais. Por exemplo, 3 vezes 0, que é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 7, 21. Como a gente sabe, os números são infinitos. Aqui a gente tem apenas alguns exemplos, tá? Os múltiplos de 4. A gente está vendo aqui os primeiros 7, tá? Os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E 4 vezes 7, 28. Então, o mínimo múltiplo comum, como o próprio nome fala, é o mínimo múltiplo dos dois, que os dois têm em comum. Então, se vocês observarem, vai ter um número na multiplicação nos múltiplos de 3, dentre os múltiplos de 3, igual a um dos múltiplos de 4, que é o número 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Vai existir outros? Vai, mas eu quero saber o mínimo, o menor. Então, de imediato, a gente já encontra aí o menor, que é o 12. Existe outra forma de encontrar o MMC, que é fazendo a fatoração por números primos. Lembramos primeiro quais são os números primos. Começamos pelo menor número primo. O menor número primo é 2. Existe aí, entre esses três números, um número que seja divisível por 2? Existe. A gente já aprendeu em divisibilidade que números pares são divisíveis por 2. Então, eu tenho 16 e tenho 18. Então, eu posso utilizar o 2, tá? E agora, o que eu consigo dividir sem sobra por 2, eu divido 16 dividido por 2, que dá 8, e 18 dividido para 2, que dá 9. 21 é um número ímpar, eu não consigo dividir 21 por 2, então eu repito 21. Agora eu tenho 8, tenho 9 e tenho 21. Ainda preciso encontrar um mínimo que possa ser divisível aí. Eu ainda consigo dividir por 2, tem algum número aí que eu ainda consigo dividir por 2? Temos sim, temos o 8, né? Então, eu continuo com o 2. 8 dividido para 2, 4. 9 é ímpar, eu não consigo dividir sem sobra, então eu repito. 21 também é ímpar, eu repito. Temos ainda o 4, que também é divisível por 2, então eu vou mais uma vez utilizar o 2. Trata-se de mínimo, tá? Então, o menor que a gente puder utilizar, a gente utiliza. 4 dividido por 2, 2. 9 não dá para dividir, repete, 21 também repete. Ainda temos o 2, que é divisível por 2. Repetimos o 2 na divisão. 2 dividido para 2, 1. 9 não dá, repete. 21 não dá, repete. E agora a gente tem que encontrar um outro número. Depois de 2, o próximo número primo é 3. Então, eu posso dividir 9 por 3? Posso. Posso dividir 21 por 3? Posso. Então, vou utilizar o 3. O 1, quando a gente chega no 1, a gente só vai repetir ele, tá? Não há necessidade, até porque quando for multiplicar, o número 1 é um número neutro. Então, a gente repete ele. 9 dividido para 3, 3. 21 dividido para 3, 7. Ainda consigo dividir por 3? Sim, né? Tem o número 3 ainda. Então, 3 mais uma vez. 1 eu faço o quê? Repito. 3 dividido para 3, 1. E 7 não dá para dividir, eu repito. E agora só sobra o 7. E como a gente sabe, o 7 é um número primo que só é divisível por 1 ou por ele mesmo. E aqui a gente não utiliza divisão por 1, tá? É inútil. 7. Então, 1 a gente repete o outro 1 e 7 dividido para 7, 1. Quando nós temos embaixo, todos aqui embaixo são 1, como vocês conseguem enxergar aqui, acabou. Então, eu já fiz a fatoração pelos números primos e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses números, porque aí eu encontro o MMC. 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 vezes 2,
que é igual a 8. 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, perceba que a gente vai sempre multiplicando o resultado pelo próximo número que está abaixo, tá? 16 vezes 3, que é igual a 48. 48 vezes 3, que é igual a 114. E 114 vezes 7, que é a resposta, 1008. Então, desse modo, a gente pode dizer que o MMC de 16, 18 e 21 é igual a 1008. Recapitulando. Para encontrarmos o múltiplo de um número, basta multiplicar ele por todos os números naturais, como fazemos na tabuada. Então, para encontrar um múltiplo, por exemplo, de 5, a gente vai multiplicar o número 5 pelos números naturais. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 7, 35. Para acharmos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, podemos encontrar os múltiplos de cada um e depois comparar. Tem esse método que a gente fez logo no início. Vamos rever, tá? Então, se eu quiser encontrar o MMC de 4 e de 8, o mínimo múltiplo comum aos dois, primeiro eu encontro os múltiplos deles, tá? Por exemplo, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Aí, agora eu vou encontrar os múltiplos de 8, tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. E 8 vezes 7, 56. Se vocês observarem, a gente vai encontrar vários múltiplos entre 4 e 8. Múltiplos comuns, tá? Por exemplo, temos aqui, ó, 16 e 16 são múltiplos comuns. 24 e 24 são múltiplos comuns. Só que eu quero encontrar o quê? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, o menor número que eles têm em comum. Quais são? O 8, não é isso? Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é o próprio 8. Ou podemos usar também a fatoração com números primos para encontrar de forma mais fácil o MMC entre dois ou mais números, que a gente também já viu. Vamos só revisar, tá? Então, temos aí, qual seria o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20? Primeiro, a gente vai ver se a gente consegue dividir pelo menor número primo, que é 2. Então, eu tenho dois números pares aí, então eu consigo dividir por 2, não é isso? Aí, vamos lá. 12 dividido por 2, 6. 15 é ímpar, não posso dividir, repito. 20 dividido por 2, 10. Ainda temos o 6 e o 10, que são pares. Continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não posso, repito. 10 dividido por 2, 5. Então, agora a gente tem 3, 15 e 5. Qual é o menor número primo que eu posso dividir agora? É o 3. Então, 3 dividido para 3, 1. 15 dividido para 3, 5. E 5 não dá para dividir, eu repito. E agora eu só tenho 5, né? Então, vamos colocar o 5 para dividir aqui. O 1 a gente repete. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Terminamos de fatorar, mas não encontramos ainda o MMC. Como é que a gente encontra o MMC com a fatoração por números primos? A gente multiplica os resultados aqui, né? Os divisores. 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é igual a 4. Multiplicamos o resultado pelo número de baixo, né? 4 vezes 3, que é igual a 12. E 12 vezes 5, que é igual a 60. Desse modo, podemos dizer que o MMC de 12, 15 e 20 é igual a 60. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima.